uma das partes mais importantes dessa preparação, ou desse planejamento reencarnatório, acontece com a consciência, que é como o centro de comando da nossa alma. É essa consciência que vai guiar a nossa mente enquanto estivermos no corpo. Então, uma parte da nossa consciência vai ficar ativa na nova vida. Essa parte é essencial para a nossa consciência funcionar conforme a necessidade de aprendizado do espírito durante a reencarnação. E a outra parte da consciência, na verdade, a maior parte, vai ficar ali, guardadinha, no centro do comando da sua alma. Querido ouvinte, você já sentiu medo de algo que nunca viveu nessa vida? Já teve aquela sensação estranha de conhecer alguém que acabou de encontrar? Ou já se pegou pensando assim, olha, de onde vem essa emoção tão forte se eu nunca passei por isso? E se eu te dissesse que existe um arquivo invisível dentro de você, guardando tudo que você já viveu nessa e em outras vidas? Você já se perguntou se a sua mente de hoje carrega segredos de outras existências? Já teve curiosidade em saber como é que o espírito se prepara para mais uma jornada na Terra, da encarnação? Pois é, hoje nós vamos falar disso tudo. Vamos falar sobre o que é que acontece antes do nascimento, como a consciência se organiza para uma nova encarnação e por que certas experiências, mesmo esquecidas, continuam influenciando as nossas escolhas, os nossos medos e até os nossos encontros mais significativos e marcantes. Então, fica com a gente até o final do programa porque você vai entender como é que isso tudo acontece e quem traz esse entendimento para a gente é o benfeitor espiritual chamado Miramês, no seu livro Horizontes da Mente, psicografado por João Nunes Maia, que é um livro excepcional, cuja leitura a gente recomenda fortemente. Eliane, o que acontece então quando o espírito vai reencarnar? Bom, existe um preparo espiritual, emocional e vibracional muito bem elaborado antes da reencarnação, que leva em conta as memórias, as frequências emocionais e os padrões vibratórios acumulados ao longo da jornada da alma. Esse preparo ou esse planejamento não é feito de forma aleatória ou punitiva, mas ele é feito com um propósito evolutivo, terapêutico, pedagógico, que está alinhado com a consciência superior da própria alma e em ressonância, com a lei do amor e a lei da causa, efeito e retorno. Então, antes de nascer, a alma participa de um projeto reencarnatório com mentores espirituais que são verdadeiros professores da consciência e eles vão auxiliar a alma nesse planejamento. E nesse planejamento tem muita coisa, gente, está incluído muita coisa. Tem as provas e aprendizados que são prioritárias e que a gente vai passar pela nossa vida. Tem os resgates kármicos, A gente já fez um programa sobre karmas, então se você não teve a oportunidade de assistir, entra lá no nosso canal no YouTube, é youtube.com/BIM91, tudo junto, BIM91, tudo junto, e ali você vai encontrar o vídeo onde você vai poder entender o que é karma, e vai entender que karma não é punição, e o planejamento reencarnatório inclui também os resgates kármicos para encontrarmos reequilíbrio energético da alma, e reconhecer e aprender com os resultados das nossas escolhas, que é talvez é o carro-chefe de tudo isso. Então, esse projeto reencarnatório, ele considera tudo isso e ele vai colocar isso também no arcabouço do que é a família que a gente vai nascer, do que é a forma como a gente vai estar conectado com as pessoas, na essência vibracional, na sistêmica. Tudo isso vai acontecer num pacote só, Eliane? Sim, como a gente sempre fala, ninguém nasce em família errada. Ah, Eliane, mas eu não me identifico com a família que eu tenho. Eu acho que eu não pertenço a essa família. Gente, pode parar, tá? Você está literalmente ligada a essa família sua, de origem, por alguma razão da sua alma. Então, você pode ter certeza que é com essa família que você vai expandir muito mais a sua consciência e se conectar com algo muito maior. Então, esse projeto reencarnatório inclui a sua família e muitas outras virtudes também que você precisa desenvolver. Então, seja a paciência, a compaixão, o desapego, o amor e tantas outras virtudes. Inclui também padrões emocionais e traumas de vidas que já vivemos e que serão ativados para que todos nós possamos nos curar e transcender esses padrões e traumas já vividos.
E nada disso, gente, é imposto, tá? Acredite. Uhum. Nós concordamos com esse planejamento antes de reencarnarmos. A alma concorda com esse roteiro planejado por nós, sob orientação, claro, das entidades espirituais superiores, e tudo é feito com o propósito de ativar a nossa consciência maior e a nossa essência divina. E depois a gente reclama da vida que tem, né? Vai entender. É. Então, mas vamos entender por que isso acontece, né? Uma das partes mais importantes dessa preparação, ou desse planejamento encarnatório, acontece com a consciência, que é como o centro de comando da nossa alma. É essa consciência que vai guiar a nossa mente enquanto estivermos no corpo. Então, uma parte da nossa consciência vai ficar ativa na nova vida. Essa parte é essencial para a nossa consciência funcionar conforme a necessidade de aprendizado do espírito durante a reencarnação. E a outra parte da consciência, na verdade, né, a maior parte, vai ficar ali, guardadinha, no centro do comando da sua alma. E ao reencarnar, gente, a nossa memória passa por uma espécie de centro de limpeza também. Podemos imaginar isso quando a gente limpa um pendrive, sabe? Ou um celular antes de usá-lo de novo. A gente apaga o que está na tela, mas a gente guarda tudo num lugar seguro, né? Aquilo que a gente costuma chamar de backup. No caso do nosso espírito, nada é perdido. Toda a experiência de vidas passadas é armazenada dentro da própria alma. Essa grande biblioteca da alma, ou esse grande arquivo da consciência, é o que muitos chamam de registros akáshicos. E olha que interessante, esse arquivo ele pode ser acessado em determinados momentos da nossa vida atual, especialmente quando entramos em um estado alterado de consciência. E isso pode acontecer, por exemplo, durante uma meditação, né, durante uma regressão hipnótica, ou mesmo através de alguns processos terapêuticos ou espirituais. Então, esse imenso arquivo que carregamos dentro de nós guarda tudo o que já vivemos. E ele é também frequentemente acessado, mesmo que a gente não se dê conta disso conscientemente. Então, as informações ficam armazenadas e elas podem ser consultadas pelo espírito no momento adequado, quando há necessidade de expandir um pouquinho mais a nossa consciência. Então, sabe aquela resposta que você tanto procura? Pois é, a verdade é que ela está aí, dentro de você. Isso mesmo, gente. Todas as respostas que buscamos na vida estão em nosso interior, estão na nossa alma. E o pior, né, infelizmente, é que muitas vezes acabamos procurando respostas fora. Queremos a opinião dos outros, né? Contratamos profissionais para nos dizer o que devemos ou não fazer, ou até para, né, profissionais que planejam a nossa vida. Mas a verdade, gente, é que ninguém, absolutamente ninguém, além de você mesmo, tem as respostas de que você precisa, porque a sua alma sabe, ela te conhece profundamente. E é só ela que pode, de fato, te orientar. Então, esse grande arquivo da nossa alma está sempre ativo na vida atual, embora nem tudo isso seja entendido, né? Por exemplo, às vezes a pessoa sente medo de algo que nunca viveu nessa vida, como, por exemplo, medo de altura ou medo de água. Isso pode ser uma lembrança antiga que está guardada nesse arquivo do espírito. Ou então, a gente encontra uma pessoa pela primeira vez e sente que já conhece aquela pessoa há muito tempo. Tudo isso está ligado a esse acervo invisível que a gente carrega no nosso mundo íntimo. A nossa consciência é muito maior do que a parte que usamos no dia a dia. Então, ela tem várias partes, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça com muitas peças. Mas mesmo separadas, essas partes continuam ligadas entre si, como se estivessem unidas por fios invisíveis que nunca se rompem. Por quê? Não podemos arrancar da nossa alma, gente, aquilo que já foi vivido. As experiências, as vivências sempre vão nos pertencer, por mais que você rejeite. Importante também a gente falar que quando encarnamos, nós passamos pelo véu do esquecimento. A gente já fez também um programa sobre isso. E esse véu serve para que a alma tenha liberdade de escolha, sem a interferência direta de lembranças que poderiam bloquear o livre-arbítrio dela. Mas as memórias continuam vivas no inconsciente e se manifestam, como falamos, na forma de medos, sem explicação, de apegos que não entendemos, de talentos naturais desde a infância. Um exemplo disso, e você com certeza já deve ter ouvido histórias como essa, às vezes uma criança com 2 anos de idade toca piano assim profissionalmente, né? Sem ninguém nunca ter ensinado aulas de piano para aquela criança.
Então, essas memórias se manifestam através de afinidades ou aversões, né, repentinas. Então, sabe quando você encontra alguém e diz assim: nossa, o santo não bateu? Pois é, são gatilhos da alma, as memórias da nossa alma que são ativadas e podem ser ativadas também através de sintomas físicos e emocionais que não têm causa aparente, né? Sabe aquele sintoma, né, que você tem, né? Já procurou médico, já foi tudo quanto é especialista, profissional da saúde e ninguém descobre o que você tem? Pois é, são memórias da alma sendo ativadas e manifestadas no corpo físico. Então, todas essas manifestações são sinais da alma falando através do corpo e da psique, né? A psique humana, com o intuito de alertar você a buscar autoconhecimento e, né, na sequência, a autotransformação. Pois é, a alma, ela carrega tanto memórias traumáticas quanto potenciais que ainda estão adormecidos na gente. Essas cargas emocionais, quando não são trabalhadas, elas podem acabar gerando bloqueios, doenças ou até situações repetidas de sofrimento. Mas quando essas memórias são reconhecidas e acolhidas com atenção e carinho, elas se transformam em pontos de força, em caminhos para uma maior consciência. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, gente. Podemos buscá-lo de diversas formas, por meio de terapia, da espiritualidade ou até através de serviço ao próximo, que, aliás, é uma maneira poderosa de ativar as virtudes do nosso ser e nos ajudar a ir além do nosso ego. Agora, uma pergunta que pode surgir é a seguinte: se a alma realmente carrega todas as memórias das experiências que vivemos, além de padrões vibracionais e emoções, será que a gente não deveria cuidar disso ainda nessa vida? E a resposta é sim. Quanto mais a gente cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente vive agora, mais a gente facilita o caminho do nosso espírito. Exatamente. Cuidar da alma na vida presente é uma responsabilidade espiritual, gente, importantíssima. Porque tudo o que vivemos, né, cada emoção, cada pensamento, cada escolha ou omissão, fica registrado nos campos sutis da consciência. E esses registros não desaparecem com o tempo ou com a morte do corpo físico. Eles seguem como informações vibracionais ativas, moldando as experiências futuras da alma. Por isso, cada pensamento que temos, cada atitude, por menor que pareça, tem muita importância, né? Jesus nos alertou sobre isso quando ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45. E isso quer dizer que nossas palavras e ações refletem o que cultivamos por dentro, no âmago da nossa alma. Um outro exemplo está na parábola dos talentos, né, que foi registrado por Mateus no capítulo 25 do seu evangelho, em que o senhor da casa confia bens aos seus servos e ao voltar pede contas do que foi feito com aquilo. Assim também vai acontecer com a gente. Tudo que a vida nos dá, inteligência, tempo, sentimentos, é uma oportunidade de crescimento. E um dia a gente vai ser chamado pela nossa própria consciência a prestar contas do que nós fizemos com tudo isso. Exatamente. Portanto, é nossa responsabilidade cuidar dos nossos pensamentos, dos pensamentos que alimentamos, das ideias que construímos e das escolhas que fazemos todos os dias. Porque tudo isso, gente, será parte do nosso legado espiritual. É como se estivéssemos escrevendo com cada ação um livro que mais tarde iremos reler, junto à nossa própria consciência. E Jesus também nos lembrou do seguinte, né? A cada um será dado segundo as suas obras, né? Mateus capítulo 16, versículo 27. Isso nos mostra que nada é em vão. Tudo que fazemos deixa marcas em nós mesmos, marcas que levaremos para além dessa vida, porque tudo é registro vibracional. A alma funciona como um campo de memória viva. Isso que chamamos de história pessoal, entre aspas, não se limita a fatos externos, mas é um histórico vibracional antes de tudo. Cada vez que você alimenta um padrão de medo, raiva, culpa ou ressentimento, essa frequência se imprime no campo sutil da alma e, se não for acolhida, ela tende a se repetir como um eco vibracional. É por isso que algumas pessoas parecem viver sempre os mesmos dilemas, mesmo mudando de lugar, de relações ou de profissão. Então, despertar a consciência é, na verdade, um processo de limpeza da alma. E isso acontece a cada nova encarnação, quando temos a oportunidade de viver novas experiências e, ao mesmo tempo,
ativar a consciência sobre as escolhas que fizemos no passado. E essa faxina interna, né, que o Edgar falou, faz com que haja libertação emocional, né, faz com que haja acolhimento dos nossos traumas, as dissoluções de pactos inconscientes e revisão profunda dos padrões que mantemos no piloto automático. Então, quando alguém desperta, é como se ela dissesse: eu não sou mais prisioneira das minhas dores. Eu estou aqui para curar, para transcender e escolher com consciência. Então, gente, cuidar da sua alma hoje é cuidar da sua liberdade espiritual amanhã. Por isso, cuide das suas palavras, das palavras que você diz. Elas criam realidades e podem sim deixar marcas na alma. Cuide das suas emoções, né? Não brinque com isso. Não ache que cuidar do emocional é besteira. Cuide das emoções que você está alimentando há muito tempo. Elas determinam o seu padrão de energia. Gente, por favor, não faça isso única e exclusivamente tomando remédios. Veja que eu falei única e exclusivamente, tá? Eu não estou falando que você não deva tomar remédios, tá? Então siga as orientações do seu médico. Mas cuidado, muitas vezes o remédio que você toma é para calar a consciência da sua alma. O remédio, gente, por si só, ele não vai te curar. Porque tomando ou não o remédio, em algum momento você vai ser chamado a fazer essa jornada interna para dentro da sua alma, para encontrar a sua cura. Então, cuide de forma como você reage às dores da vida. Isso sim vai definir o seu nível de consciência. Silencie, porque é no silêncio interior que sua alma conversa com você. A nossa mente, gente, é como um computador criado por Deus. Mas diferente dos computadores que a gente conhece, ela não vem pronta, né? Ela precisa ser programada por nós mesmos com aquilo que a gente escolhe pensar, sentir e viver. É como um jardim. Aquilo que a gente planta, mais cedo ou mais tarde vai crescer. Então, se cultivamos bons sentimentos, pensamentos e atitudes, colhemos paz. Agora, se deixamos que emoções descontroladas tomem conta, o resultado pode ser emaranhamentos e sofrimento. Por isso que é tão importante aprender a educar a nossa mente. Não basta só estudar ou ter informação, precisamos também trabalhar o nosso lado emocional, moral e espiritual. Instrução e educação devem caminhar juntas. De que adianta alguém saber muito se não consegue lidar com as suas emoções ou tratar bem o próximo? E ainda temos muito a aprender sobre como funciona a mente. Mas um bom começo, gente, é começar a viver aquilo que já sabemos. Então, é controlar a raiva, praticar o perdão, ter mais paciência, cuidar dos pensamentos e das palavras, né, que falamos, que dizemos, ser mais grato no dia a dia. Então, por exemplo, ao invés de reagir com, uma irritação no trânsito, podemos respirar fundo e pensar: isso não vai estragar meu dia. Ou, diante de alguém difícil ali que a gente convive, lembrar que cada um está fazendo o seu melhor com a consciência que tem. Se a pessoa, gente, não faz diferente, é porque ela ainda não conhece outro jeito de fazer. Então, se quisermos alcançar ideias mais elevadas de uma vida mais leve, uma vida mais feliz, precisamos começar agora a disciplinar nossos instintos mais impulsivos. Isso é educação da alma. É nisso que a verdadeira consciência desperta. Vamos começar hoje a mudar a forma como pensamos e agimos. Sabemos que isso não é fácil. Romper com velhos hábitos exige esforço, coragem, paciência. Mas se a gente mantiver esse caminho, quando a nossa vida aqui na Terra terminar, nós teremos a certeza de que valeu a pena. A certeza de quem sabe que aproveitou essa valiosa oportunidade chamada reencarnação. Porque sim, depois que deixarmos o corpo, lembramos com clareza tudo o que nós fizemos. E que alegria será olhar para trás e ver que, mesmo com erros, nós escolhemos o caminho do bem. Vamos fazer o bem onde a gente estiver. Vamos perdoar, mesmo que seja difícil. Vamos transformar o nosso dia a dia no trabalho, na família ou em gestos silenciosos, que seja, numa expressão de amor e de caridade mesmo. Porque quando a gente ajuda alguém que sofre, a gente ouve com atenção, ou quando a gente perdoa uma mágoa, nós estamos transformando o mundo e começando por nós mesmos. Mas se escolhemos viver no egoísmo, no orgulho, na indiferença, continuamos presos à ignorância. E o sofrimento surge para nos acordar, gente, para mostrar que é hora de aprender a amar.
A vida é um presente valioso. Não veio com manual de instrução, mas veio cheia de possibilidades. Cada novo dia é uma chance de recomeçar. Mesmo nos momentos difíceis, a vida continua sendo uma dádiva que merece ser celebrada. Talvez nem tudo esteja como a gente gostaria, mas só o fato de estarmos aqui sentindo, amando, aprendendo e crescendo já é motivo para agradecer, gente. Por isso, valorize os pequenos momentos, o sorriso de quem você ama, o cheirinho bom do café de manhã, um abraço apertado, uma música que você gosta, ou mesmo o silêncio que sempre traz paz. A vida é uma grande escola da alma. E apesar de você não se lembrar de quem realmente é, do que já viveu, do que já superou, saiba, essa vida atual, gente, é a sua maior conquista espiritual. Então você pode não reconhecer ainda a sua grandeza, mas ela pulsa em cada célula do seu ser. Aproveite essa encarnação, ela é uma dádiva rara. É o seu momento de aperfeiçoar a sua consciência divina, de elevar sua vibração, de fazer diferente. Então não desperdice, não se distraia de si. Então nosso convite é: siga sempre em frente com fé. Faça o bem que puder onde estiver. Perdoe mais você e os outros. Agradeça mais. Ame sem medida, sem condição. E celebre a vida hoje, agora, como o milagre que ela é. Porque viver, gente, é um privilégio. E você está aqui para fazer valer cada instante dessa sua vida. É isso aí, gente. Terminamos por hoje. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Quer mais conteúdo como esse? Segue a gente lá no Instagram, @ElianeBim ou @EdgarBim. E se você quiser acompanhar os nossos vídeos no YouTube, também vai lá no YouTube, BIM91, BIM91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe os vídeos com quem você acredita que esse conteúdo também pode contribuir. E se você quiser conhecer o nosso trabalho mais de perto, quiser marcar uma consulta ou tirar informações, manda uma mensagem no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Até sábado, 12h30, gente. Boa semana a todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.